Dos trabalhos. Item número 6, projeto de lei número 10.491/2009, do vereador José Galvão Braga Campos, exige sinal sonoro em semáforos. Está em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.491, de minha autoria, exige sinal sonoro em semáforos. Senhor presidente, esse projeto é um projeto de 2009, né? É um projeto que teve aí um parecer inconstitucional, um parecer jurídico, né? Assinado aqui pela inconstitucionalidade do projeto. Mas é um projeto importante que seja discutido na casa. O que consiste? Os semáforos de pedestre que tenha sinal sonoro para deficiente visual. Então, falar da importância desse projeto, é lógico que tem uma importância muito grande, né, pela acessibilidade. Então, nós temos que garantir a acessibilidade para todos os nossos cidadãos. Votamos vários projetos nessa casa com esse mesmo parecer, com o parecer da inconstitucionalidade. Igualmente a esse, da mesma importância, como foi votado o projeto anterior, que ajuda aí a questão animal. Então, a questão animal e a questão do ser humano que tem uma deficiência visual, não vejo diferença nisso, né? São todos problemas que nós temos que encarar nessa casa, né? Tudo tem que ser visto com bons olhos. Agora, eu peço para os senhores que aprovem o projeto, mesmo sendo inconstitucional, que a gente desperte essa atenção do prefeito, que nos próximos semáforos para pedestre, que ele instale esse equipamento, porque já é uma solicitação de quem tem essa deficiência. Então, senhores, eu peço que aprovem. Se vier um veto, aí deixo os senhores à vontade para agir da forma que quiser. Mas, nesse momento, acho que seria bom que a gente levasse essa discussão à frente, que o prefeito visse esse projeto como interessante para a cidade, porque foi uma solicitação de pessoas com deficiência visual quando eu fiz esse projeto, tá ok? Então, eu peço para os senhores que aprovem o projeto. Aí, na vinda do projeto, aí deixo os senhores à vontade para votar da forma que quiserem, tá ok? É isso o meu pedido aos senhores e peço e encaminho pela votação. Continua em discussão com a palavra o vereador Marcelo Gastal. Senhor presidente, vereadores, projeto de lei 10.491, que exige sinal sonoro em semáforo, da autoria do vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Projeto, no seu escopo, um tanto simples, mas uma medida um tanto necessária. Eu vejo que, a essa altura, quando se fala tanto de acessibilidade, temos que criar uma lei que garanta esse sinal sonoro em semáforo. Acho que isso deveria haver, inclusive, do fabricante, essa necessidade, não de se implantar dentro do município. Como o próprio autor disse aqui, várias leis no sentido de garantir a acessibilidade. Eu mesmo fui autor de em relação ao sinal sonoro nos elevadores. Quem necessita desse amparo sabe o quanto isso é necessário. Hoje se fala muito da questão da acessibilidade, felizmente, mas infelizmente estamos muito atrasados com essa questão. Na presidência, inclusive, do próprio vereador Tico, nessa casa, que garantiu algumas mudanças na Câmara no sentido de garantir essa acessibilidade no nosso plenário. Ainda há algumas medidas, senhor presidente,
que precisamos fazer para garantir essa acessibilidade em toda a área da Câmara Municipal. Assim como na Prefeitura, acho que os órgãos públicos devem estar na frente dando exemplo dessas providências. E um projeto desse, embora ao seu vício da ilegalidade, é um projeto que vem despertar mais uma vez essa questão da acessibilidade, que eu volto a dizer, eu acho que deveria ser implantado diretamente no quê? No fabricante. Isso tem que vir direto, para quando for instalado, não tem que se pôr uma lei no município para colocar um equipamento à disposição de todos, que hoje se falam todos, e nós sabemos que muitos deficientes, infelizmente, hoje não vão às ruas justamente por isso, pelas dificuldades que a rua propõe no seu dia a dia. Então, eles ficam dentro das suas casas justamente por não ter essa possibilidade. Permite uma parte, vereador? Claro, vereador Tico. Eu quero só colaborar com a sua fala e dizer que parabenizar a sua fala, no sentido de que já deveria ser uma coisa que vem do fabricante e não uma lei municipal. E outra coisa também, vereador, não é só para o deficiente visual, é para as pessoas que às vezes estão meio desatentas. Né? E ali o sinal ele alerta a pessoa que não pode atravessar. Então, é um alerta mesmo, até para as pessoas que, porventura, estejam desatentas, que acontece muito atropelamento por desatenção no trânsito mesmo. Né? Então, agradecer a Vossa Excelência pela fala. Obrigado, vereador Tico. E é verdade, esse sinal sonoro é como os caminhões. Hoje você engata ré no ônibus, no caminhão, ele já vem de fábrica. Máquinas. E não é para quem? Só para o deficiente visual. Justamente para pessoas também que estão desatentas ali, e isso é um sinal de alerta. Então, nesse sentido, embora nós sabemos pela legalidade, talvez venha a questão do veto, mas nesse momento acompanharei e darei meu voto favorável ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Com 14 vereadores pela aprovação, 4 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, está aprovado o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Pacheco. Apenas a título de informação, quando nós temos a informação visual, ela representa 30% da percepção. Quando nós temos a visual e auditiva, isso aumenta mais 30%. Nós temos 60% de observação. Apenas a título de ilustração aí desse belo projeto. Muito obrigado, vereador Pacheco. Esta presidência recebe requerimento ao plenário número 31, do vereador José Carlos Ferreira Dias, adiamento para a sessão ordinária de 26 de janeiro de 2013, projeto de lei 11.025, do vereador Zé Dias, que exige das embalagens de sal de cozinha advertência quanto ao uso do produto. Em discussão, requerimento. Em votação. Com 14 senhores vereadores pela aprovação, 4 vereadores ausentes e esse presidente que não vota, está aprovado o adiamento para a próxima sessão,
de 26 de fevereiro do brilhante projeto do vereador José Carlos Ferreira Dias. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Pedir a retirada dos meus requerimentos, transformar em ofício, até por uma conversa que tivemos, e esperando uma resposta por ofício desses requerimentos. E uma próxima oportunidade, nós faremos outros requerimentos, mas, como Vossa Excelência nos pediu, e dizendo que vai nos mandar por ofício, então estou retirando no aguardo da resposta, tá ok? Obrigado, vereador Tico. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Purgato. Para solicitar retirada do meu requerimento de número 26, também vou transformá-lo num ofício, né, em que pese também considerar que, diante do que chegou para mim, né, num quadro de denúncia, de intimidação, perseguição ali no ambiente da ESEF, seria importante que fosse da forma do requerimento, mas eu também vou transformar no ofício. Muito obrigado, vereador Rafael Purgato. Senhor presidente, também retiro e vou pedir através de ofício. Obrigado. Obrigado, vereador Valdeci. Continua na pauta. Não, tem esse aqui, né? Requerimento, vereador José Carlos Ferreira Dias, de informação executiva sobre população de rua em Jundiaí. Em discussão, o requerimento. Em votação. Bomba. Com 5 vereadores pela aprovação, 10 vereadores pela rejeição, 3 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, está rejeitado o requerimento do vereador José Carlos Ferreira Dias. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Está em votação, já registrando a presença, eu já concedo. Com 16 senhores vereadores presentes e 3 vereadores ausentes, do início ao grande expediente. Questão de ordem, vereador Zé Adair. Só queria aqui agradecer ao Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, porque em 2011 ele entrou com um projeto de lei para que a nossa associação da Vila Nambi se tornasse de utilidade pública, e há 10 meses ela já se tornou de utilidade pública, por isso eu agradeço
ao vereador Doca pela força que nos deu. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Retirar meu nome do grande expediente. Eu estou com flagrante na delegacia, tenho que me ausentar aqui do plenário. Retirado o nome. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Solicitaria de Vossa Excelência a fineza da retirada de meu nome de explicação. Retirado, vereador Doca. Questão de ordem, senhor presidente. Pacheco, Doutor Pacheco. eu queria que o meu nome também fosse retirado do grande expediente. Retirado o nome, vereador doutor Pacheco. Primeiro orador inscrito, vereador José Galvão Braga Campos Utico. Tem a palavra, vereador. E ao vereador Marcelo Gastaldo, que assuma aqui a presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, falando aqui no grande expediente, dizer que nós fizemos alguns ofícios pedindo ao senhor prefeito algumas situações que nós achamos pertinentes e que nós achamos que é importante para o nosso município. E estamos pedindo a implantação de sistema de vigilância e alarme nas escolas da rede municipal. Então, algumas a gente sabe que tem, outras, às vezes, não está adequada, mas que tem um sistema de alarme, de vigilância monitorada. Então, da forma que esteja interligada com a Guarda Municipal, com os órgãos competentes. Assim que tocar o alarme, a Guarda Municipal pode chegar até o local e pode chegar em loco, né, até o local e ver qual será o problema daquele local. Criação de conselho de contribuintes. Então, criação de festival de música popular na cidade de Jundiaí. A cultura tem como criar vários festivais de música, festivais de teatro. Então, que tenha o conselho, a criação de festival de música popular. Já houve vários festivais na cidade, festival de música sertaneja, festival de música popular, e nós esperamos que tenha muito mais nessa administração. Promoção de educação ambiental da rede municipal de ensino. A rede municipal de ensino tem que educar realmente, e nós somos referência no Brasil todo. A nossa educação é referência, e nós temos que ser referência também em educação ambiental. De certo modo, nós temos a Serra do Japi, que é um veículo bastante importante para nós jundiaenses. Até eu tenho um requerimento ao prefeito, na Cachoeira de Morangaba, criar um centro de estudos de visitação monitorada. Claro que não pode, as pessoas não podem chegar na Serra do Japi, entrar de qualquer forma, mas de uma forma monitorada. E que na Cachoeira de Morangaba, que hoje é do município, nós fizemos um requerimento há 6 anos atrás, solicitando a compra da Cachoeira de Morangaba. Era apenas 1 hectare, um alqueire de terra, que era de um particular de Jundiaí. E justamente a Cachoeira de Morangaba. A prefeitura foi lá e comprou, na época do Ari Fosse. Então, comprou a Cachoeira de Morangaba e hoje é patrimônio público, para quem não sabe, né? Não é mais de um particular. E que lá seja criado um centro de visitação, um centro de estudos da nossa fauna, da nossa flora, e aí, sim, nós teremos aí... muita gente fala, senhor presidente, da Serra do Japi, mas não conhece a Serra do Japi. Só vê de longe, a gente só vê esse cinturão verde. Eu vejo aqui até pessoas que veio defender algumas situações de ambiental nessa casa, mas nunca pisou na Serra do Japi, não conhece, não sabe o que tem lá. Então, para todos nós até vereadores aqui, que às vezes nunca foram para lá. Eu tenho certeza que tem vereadores que não conhecem a Serra do Japi. E a Cachoeira de Morangaba pode ser um bom exemplo para isso, para ensinar a todos nós a nossa fauna e a nossa flora. Nós temos também, senhores, a construção da nova unidade base de saúde do Parque Centenário, que é aquela população que vai em outros bairros locais, tanto no Currupira quanto no Secap,
para ser atendido. E lá já cabe um posto de saúde, e a gente está pedindo uma unidade básica de saúde para o Centenário. E aplicação de 1% do orçamento da cultura, que cantada aí pelo secretário e pelo prefeito também. Então, nós estamos aguardando essa ação do senhor prefeito, que pelo menos garanta aí a aplicação de 1% do orçamento para a cultura, né? Tem que garantir muito mais. A cultura tem que ser popularizada realmente, né? Eu trabalhei na Secretaria de Cultura, a gente sabe que dá para fazer várias ações para que popularize mais a cultura, né? Até levar as crianças ao Teatro Politeama, conhecer a cultura nos seus vários segmentos de arte, de balé, de dança, de atividades culturais que nós temos no município. Temos muitas outras reivindicações, como podas de árvore, né? Essa época, a chuva e o sol, o mato na cidade, ele vem aí, e a gente sabe também que é difícil para a prefeitura cortar todo o mato da cidade, mas é uma ação que tem que ser feita pelo prefeito, não tem jeito, pela prefeitura. A gente passa em certos locais aí, o mato está tomando conta da cidade. Ah, vereador, o senhor não era da administração anterior, por que não fez? Fazia também, a gente sabe da dificuldade, mas o prefeito agora é o Pedro Bigardi, e nós temos cobrado o prefeito Pedro Bigardi. Eu passei hoje, senhores, na Rua do Rosário, a rua estava cheia de sujeira. Durante a noite, quem passou na Rua do Rosário pela manhã, por volta de 8 da manhã, viu a forma que estava a Rua do Rosário, cheia de sujeira. E os catadores de papelão das lojas, né? As lojas deixam lá fora, os catadores chegam, pegam o papelão, só que sobra aquele monte de sujeira na rua. Então tem que tomar uma providência. Hoje a Rua do Rosário me chamou a atenção, eu dificilmente passar na Rua do Rosário e ver da forma que estava hoje. Então é uma falha e nós temos aí que corrigir. É o que eu disse, sabemos que não é simples, mas tem que corrigir, né? Estamos indicando esse erro para o prefeito, que o prefeito tome atitude, né? A Rua do Rosário hoje estava impossível. Quem passou pela Rua do Rosário viu a quantidade de sujeira que estava de papelão, de restos de papelão, restos de papéis que estava jogado lá, né? Então, pedimos mais agilidade aí do pessoal da varrição, do secretário de Serviços Públicos, que não deixe a nossa cidade dessa forma, que começou o comércio de manhã numa forma muito complicada. Então, senhores, nós temos outros pedidos, mas, por enquanto, são essas reivindicações, e também o recapeamento da Avenida Imigrantes, né? Que a gente sabe que já foi licitada uma parte dela, e a gente pede que seja licitada a outra parte, mas que seja feito realmente. A Imigrantes está numa situação muito complicada, e as pessoas que passam ali todos os dias, nós que passamos ali frequentemente, a gente vê que a Imigrantes está com muito buraco, né? Começaram o recapeamento, começaram ali começaram a tirar o asfalto, e está até perigoso, né? Então pedimos agilidade para a administração e pedimos o recapeamento, mas que fique bom também, né? Então são essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Tico, vereador Tico. O próximo com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, eu peço a dispensa do uso da palavra no grande expediente. Dispensado. O próximo com a palavra, pastor de lei. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, pastor de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, ainda nesta Casa de Leis, público que ainda está presente também hoje, eu reservei, senhor presidente, para este grande expediente, uma pequena reflexão e até, diria, um pedido a essa Casa de Leis. Nós tivemos, na semana passada, um encontro
para nós da maior importância, o encontro do Poder Executivo com pastores, padres, enfim, aqueles representantes de igrejas, clubes, tendo em vista a questão da segurança. Todos nós sabemos a comoção que tomou conta do Brasil por ocasião da tragédia em Santa Maria, e nós, obviamente, vimos acontecer em todo o país também ações nesse sentido, ações preventivas que são, com certeza, da maior importância, embora muitas vezes a gente percebe que apenas nessas horas é que o poder público se manifesta, né, de forma ruidosa até, mas que, sem dúvida alguma, é muito valioso e da maior importância. No caso nosso, aqui de Jundiaí, nós nos reunimos aproximadamente 160 líderes para tratar desse assunto e tentar encaminhar da melhor forma possível a questão da segurança nas igrejas, nos clubes, e que é um assunto que realmente tira um pouco do nosso sono e que nos preocupa com certeza. Porém, senhor presidente, a par de elogiar o poder público, que é uma coisa tremendamente importante para nós, vir ao nosso encontro, já ficamos super bem impressionados pela presença do prefeito aqui, do vice-prefeito, nas nossas primeiras sessões, mostra que realmente tem uma vocação de ir ao encontro do povo, ao encontro das necessidades, ao invés de correr delas, ir ao encontro para tentar solucionar. No entanto, senhor presidente, foram ouvidos vários líderes, especialmente pastores e padres, e nessa reunião, representando aqui a nossa casa, estava eu e o vereador Valdeci, presente aqui, o ex-vereador Val, e, claro, todos aqueles que são interessados no assunto. E nós, como sempre fazemos, pelo lado evangélico, nos propondo a cooperar, a melhorar, já tentando envidar esforços no sentido de minimizar as grandes diferenças que existem nesta área. E obtivemos daquela comissão apenas 5 dias para uma manifestação, que é um prazo exíguo. Era para estar presente naquela reunião um representante do Corpo de Bombeiros, esperou-se até o final da reunião, mas ele não esteve, talvez não pôde estar presente, e a palavra dele é fundamental, a palavra do Corpo de Bombeiros, nesse sentido, é fundamental. No entanto, senhor presidente, o que eu queria deixar registrado e fazer até um pedido à mesa da Câmara, de que a decisão tomada naquela reunião foi de que se forma uma comissão para cuidar mais a miúde do assunto que é tão importante. No entanto, nós nos posicionamos no sentido de que, acho até óbvio isso, não precisava nem falar isso, mas nós observamos que não houve assim uma ressonância da parte do Executivo. É muito óbvio que nessas reuniões estejam os representantes dos clubes, pelo menos um representante de clube, um representante da igreja evangélica, um representante católico, porque, na verdade, é quem está vivendo o problema, é, na verdade, quem está à busca de soluções para um problema tão sério e tão perigoso que realmente é. Não é? Mas parece-me que aquela comissão, capitaneada pelo secretário de Finanças, optou em apenas formar uma comissão de técnicos, né, representantes do Executivo e de técnicos. E, na verdade, as partes interessadas, né, a ponta do iceberg, poderíamos dizer assim, não foi convocada para participar da comissão. Eu queria solicitar desta casa
não é? Se forma de ofício ou de simples sugestão oral, que possa constar dessa comissão um padre, um pastor, um representante de clube, no argumento do senhor secretário, aliás, muito elegante com os evangélicos, com os católicos, com as pessoas presentes, de que não haveria necessidade e tal, mas é fundamental, ao nosso ver, porque ninguém vai entender melhor, especialmente na questão dos evangélicos, a situação do que um evangélico, do que um pastor, do que aquele líder que, aliás, que é quem tem que cumprir as obrigações decorrentes daquilo que se decida nessa comissão. Então, ao nosso ver, faltam representantes. No argumento do senhor secretário, ficaria uma comissão muito, muito grande, mas não fica, né? Há uma pessoa que possa responder pelas igrejas católicas, há uma pessoa, não precisa nem ser 2 ou 3, para representar os evangélicos, os clubes e assim por diante. Talvez 4 ou 5 componentes a mais não iria atrapalhar de forma alguma, pelo contrário, pelo bom debate e para que se chegue realmente a um denominador comum, seria fundamental, será fundamental ouvir essas pessoas e que elas possam opinar em relação à segurança dos templos, à segurança dos clubes, à segurança nos locais onde há aglomeração de pessoas. Eu queria deixar, senhor presidente, registrado isso, se a Câmara Municipal puder fazer isso, ou sugerindo a presença do pastor, a presença do padre, a presença de um líder de clube, ou, se não, a presença da própria Câmara. E aí indicar um pastor, indicar um líder para falar em favor dos católicos, e nós teríamos, com certeza, uma comissão muito mais completa e, em decorrência disso, a possibilidade de acertar muito maior em relação a tudo isso. Eu vi com uma certa dificuldade não poder haver esses representantes, né? Eu acho que se a Câmara puder fazer isso, será de bom alvitre, com toda certeza, como tudo nessa vida que é importante olhar os dois lados, muito mais importante nesse caso, porque não é interessante que simplesmente se receba uma imposição, né, sem que se ouça as partes envolvidas, né? São muitas igrejas evangélicas hoje, talvez não são tantos templos, mas como eu tenho sempre explicado, igreja é igreja e templo é templo. E o nosso cuidado é com a igreja, porque o Senhor Jesus disse isso, ele definiu o que é a igreja para cada um de nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, é importante considerar a presença do Senhor Jesus no lugar simples que seja, não é? Embora nós todos entendemos da importância de observarmos a segurança, tanto de uma grande catedral, como num lugar simples, mas que se ouçam essas pessoas, que se ouçam esses interessados, antes de se impor uma lei que venha a obrigar a cada um deles. Eu queria deixar isso, senhor presidente, registrado, se Vossa Excelência puder, não é, como mesa diretora, encaminhar para nós, eu ficaria muito feliz e muito satisfeito. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma ótima continuidade do dia de hoje. Obrigado, pastor Dirley. O próximo a falar seria o Rafael Purgato, o vereador Rafael Purgato. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que ainda nos acompanha aqui no plenário, público também que nos acompanha pela TV Câmara, até talvez teria algumas considerações, né, sobre o que foi falado aqui anteriormente, mas para eu que sou do PCdoB, né, Partido Comunista, como único representante aqui nessa Casa de Leis, na verdade, na história
das 16 legislaturas, né, o único a chegar aqui, de fato, pela legenda. Eu penso que cabe aqui mais uma reflexão, embora já tenha usado essa tribuna para falar sobre projetos que nós tivemos nas sessões anteriores, também queria fazer essa fala que eu considero que é um momento importante para nós, né? Então, quero, primeiramente, aqui agradecer a toda a minha família que, ao longo dessa trajetória, né, embora ainda jovem, aí, 29 anos, eu estou aí participando da política desde a minha adolescência, né, militando, defendendo aquilo que eu acredito, e, ao longo desse tempo, a família sempre me acompanhou. No primeiro momento, os pais, avós, tios, irmãos, depois, já num outro momento da minha vida, a esposa, os filhos. E então, acho que dedico a minha legislatura a essas pessoas. Vou fazer um mandato sempre pensando na trajetória de cada um, do meu pai, da minha mãe, né, que sou filho, de trabalhadores que estão lá no dia a dia, lá batalhando há muito tempo para tentar um lugar ao sol. Então, eu reconheço as minhas origens. Agradeço muito também a todos os meus colegas professores, aos alunos, aos funcionários da escola pública aqui de Jundiaí, que eu dou aula, Escola Diógenes Duarte Paz, ali no bairro do Retiro, que com certeza foi fundamental essa minha atuação ali na escola, para que eu chegasse até a Câmara, e o carinho, o apoio de todos os colegas de trabalho, de todos os alunos e os familiares deles. Também quero aqui agradecer aos meus vizinhos lá do bairro do Medeiros, resido ali há 3 anos, né? Costumo dizer que frequento pouco o dia a dia do bairro, porque saio 6 horas da manhã para ir trabalhar, para dar a aula, agora para vir à Câmara também. Às vezes vou dar aula, volto para a Câmara e termino a minha aula lá 11 da noite, chego 11h30 em casa, então a gente acaba convivendo pouco, né, no dia a dia do bairro, por conta dessa rotina de um professor ainda, que é uma rotina estafante para a gente conseguir ali ter um salário digno que permita a gente cuidar decentemente da nossa família. A gente precisa trabalhar em 3 turnos, e isso é algo que também, ao longo da legislatura, eu vou estar sempre falando, que é a defesa de nós, professores. Por fim, nessa ainda introdução da minha fala, agradecer muito a todos os militantes do meu partido, né, na pessoa do Tércio Marinho, que é o nosso presidente, atual secretário de Cultura. Estou no PCdoB desde 2007, né? Cheguei um pouco antes do nosso prefeito Pedro Bigardi, porque eu já tinha a convicção de que, para eu fazer política, para eu poder disputar os espaços de discussão, disputar as ideias, eu precisaria ter um alinhamento ideológico com aquilo que eu acredito, com aquilo que faz parte da minha trajetória, da trajetória da minha família. Então, já tinha tomado essa decisão de estar no PCdoB, pouco até antes, quando, digamos assim, não tinha mais ninguém, o partido estava ali abandonado, já me filiei. Aí, logo, na sequência, tivemos a grata surpresa da filiação do nosso prefeito Pedro Bigardi, e aí nós conseguimos a projeção que hoje o partido tem aqui no município, tem na nossa região, e com certeza é um caminho que, por um longo período, nós vamos trilhar, né? Partido esse que tem 90 anos de história, né, que muito me orgulha e que também me dá uma grande responsabilidade de estar aqui para representá-lo, né? Ao longo desses 90 anos, foram muitas lutas, a maior parte desses 90 anos na clandestinidade, né? Passamos por ditaduras, a mais perversa, mais trágica para o nosso partido, a ditadura de 64, a ditadura militar, né? Que colocou camaradas nossos
na luta armada, no enfrentamento mais direto, no enfrentamento físico, mas eram as condições que ali naquele momento eram dadas, eram as condições que os nossos camaradas também entenderam que naquele momento deveria ser travado esse tipo de luta, e que muito me orgulha. Me orgulha porque, em que pese muito do que se fala, do estigma que às vezes nós comunistas carregamos, nós temos no Brasil, principalmente aqui, né, que nós estamos discutindo o Brasil, muitas vezes tenta se puxar a discussão para outros pontos do mundo, mas cada local, cada país, cada nação tem uma história, uma trajetória que nós não podemos confundir a história de cada país, a história de cada povo, e com certeza aqui no Brasil a nossa luta, a nossa defesa foi sempre pela soberania do nosso povo, da nossa nação, pela democracia nesse país, que foi uma luta constante, por liberdades que são fundamentais. Acompanha aqui, nós temos 3 religiosos, né? Está aqui o Rogério, da Renovação Carismática, o pastor Diler, Valdeci Delano, né, que são mais destacados, mas com certeza todos têm a sua fé também. Eu sou de formação cristã, né, sou um católico, batizado, casado, tudo na igreja, né. Obviamente que ao longo da nossa vida, eu, como um físico, como comunista, a gente interpreta muitas vezes a sociedade de uma forma diferente, mas o PCdoB também, na questão religiosa, tem algo a favor que é muito significativo, que foi na Constituinte de 46, com a emenda do então deputado comunista Jorge Amado, né, que garantiu a liberdade religiosa nesse país, ele que, de uma região ali onde o sincretismo religioso ele é muito presente, então ele soube reconhecer e apresentar isso, e a religião, com certeza, na história do país, na formação do nosso povo, a religião está nesse contexto desde o início, e nós fomos duramente atacados por conta disso no processo eleitoral, de forma leviana, injusta, porque nós precisamos reconhecer a participação de cada frente política, de cada partido ao longo da nossa história, e o PCdoB tem isso a nosso favor. Podemos divergir de uma série de coisas, mas especificamente nessa questão, nós tivemos lá atrás um camarada nosso que pôde colocar isso para todos. Eu quero encerrar aqui, até agradecer, não vou falar hoje, mas no outro momento vou falar. Está aqui o funcionário da casa, Claudinei. Eu tenho feito um levantamento histórico aqui da passagem de pessoas que se intitulavam comunistas, assumiam aqui da tribuna que eram comunistas, e que mesmo nessa casa nós percebemos aqui que os demais colegas o estigmatizavam, o intimidavam, em plena, né, até nas taquigrafias nós vemos isso. Teve aqui vereador comunista que foi preso, entregando a classe operária, até tem uma cópia aqui do jornal A Classe Operária, né, que com o nosso prefeito na capa, um jornal que é distribuído nacionalmente. E essa semana, para nós, ela é muito especial, para concluir, que ontem completou aí 51 anos da reorganização do PCdoB, né? Até 62 nós tivemos aí um único partido comunista, que tinha o nome de Partido Comunista do Brasil, só que era sob a sigla PCB, né? E aí depois, num alinhamento com a União Soviética, buscou-se, né, Luiz Carlos Prestes, outras lideranças buscaram outro caminho, que foi de alterar o nome do partido, adotar uma outra linha política, e aí nós tivemos uma reorganização com Alcides, João Amazonas, Maurício Grabois, que foi retomar o Partido Comunista do Brasil, agora sob a sigla PCdoB, então, e levar essa luta adiante. E eu, para concluir, presidente, só mais alguns segundos, e que com certeza hoje, nesse momento histórico, aquela opção desses camaradas de reorganizar, manter uma linha política, hoje,
com o crescimento do PCdoB, com a influência que nós conseguimos ganhar a cada momento na sociedade, com certeza foi uma escolha acertada, né? E também, essa semana, agora, no dia 21, que completam 165 anos de publicação do Manifesto do Partido Comunista. Lá em 1800, né, com Marx, Engels, que foi quem fez uma profunda análise do sistema capitalista e, a partir disso, propõe algumas frentes de luta para o trabalhador, para o proletário, que era muito se falado à época, e que ainda hoje nos norteia, nos traz concepções da sociedade e permite acreditar que nós podemos superar o sistema capitalista e transformar aí numa organização social, econômica e humanamente mais avançada a partir do socialismo, e assim segue. Então, agradeço a todas as lideranças aqui, em nome também de cada vereador, mas dos partidos que o representam, porque o partido ele representa uma ideia e é fundamental que, ao longo dessa legislatura, nós tenhamos essa oportunidade de debater ideias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Rafael Purgato. Com a palavra, o vereador Rafael Otanus. Questão de ordem, senhor presidente. Pois Antes não. que o vereador ocupe a palavra, nós estaremos aqui para ouvi-lo, com toda certeza. Eu gostaria de notificar a presença aqui no plenário dos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, que estão prestigiando esta sessão. Pastor Márcio Jardim Guanabara, pastor Reinaldo do Jardim Tarumã, e o superintendente regional da Igreja do Evangelho Quadrangular na região de Rancharia, pastor Geraldo César, também presente aqui nesta sessão, além dos pastores Adriano e Gildo, que trabalham comigo. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Lei, né? Muito obrigado pela presença. Com a palavra, o vereador Rafael Otanus. Obrigado, senhor presidente, vereadores ainda, alguns aqui que acompanham, público ainda presente. Quero aproveitar também para saudar o Fernando, lá do Tamoio, que está prestigiando aqui, e os senhores também, que nos prestigiam. Bom, o meu discurso foi ficando velho, porque ele está pronto desde na verdade, já desde antes do início. Mas a gente vai colocando aqui e vai até falando. E depois eu tenho um ponto muito importante, que o Tico fez uma observação da Avenida Imigrantes, mas eu tenho alguns pontos da Avenida Imigrantes que eu acho importantíssimo, até porque a gente faz o uso dessa avenida e venho trazer algumas sugestões. Bom, pela primeira vez ocupando esta tribuna, no Grande Expediente, depois de um árduo combate eleitoral. Combate porque, na verdade, democraticamente, 407 candidatos, não é? Eu acho que isso é a principal parte da democracia. É realmente as pessoas, independente de se ela tem alguma possibilidade ou não, ela poder entrar nessa disputa. O trabalho dos partidos, eu vejo isso de uma forma muito salutar. A gente fala, eu não sei por que você, não para mim, mas a gente ouve muito assim, não sei por que você está saindo candidato, você não tem chance. Então, acho que a democracia não pode olhar dessa forma. Eu acho que é muito importante. Por isso que o sistema é partidário e, às vezes, um colega que fez poucos votos, mas ele foi importante nesse trabalho democrático, onde acabou elegendo as pessoas. Então, nós não nos elegemos com os votos propriamente nossos, nos elegemos com os votos da legenda. Meu colega, Rafael Purgato, bem disse que ele, até um risco, às vezes, você, por ideologia, escolher um partido que, enfim, não tem essa força, né? No início, tenho certeza que muita gente falou para o meu colega, pô, você vai num partido, esse partido não vai fazer 10, 11 mil votos, eu tenho certeza. É claro que depois, com as mudanças, também o favoreceram. Mas, graças aos colegas, é que fez uma cadeira. E graças aos meus colegas de PSDB, de partido, que também participaram, e com o voto deles, proporcionou a cadeira de 3 vereadores. É claro que nós gostaríamos que mais pessoas tivessem
no partido chegado até esse momento. Vamos lá. Quero agradecer também, eu acho que muita gente pergunta assim, pô, Rafael, como que foi a campanha, não é? Até um momento aqui para falar um pouquinho dessa campanha, que as pessoas falam assim, pô, você não apareceu muito, não trabalhou, quer dizer, não apareceu na parte de marketing. Mas eu acho que eu vejo aqui colegas meus, que, aliás, outro dia, nas palavras, disseram que eram iniciantes, como eu também, um iniciante como vereador, mas que nós já temos um trabalho de longa data na igreja, nas nossas comunidades, não é? Eu, claro, fui privilegiado também por ser comerciante, estar na colônia há 34 anos, isso nos dá evidência, faz com que as pessoas realmente, pelo menos, a gente fique conhecido. Isso nos possibilita, não é? O Márcio, meu colega lá, que trabalhou muito, lutou muito, né? Até um dia, acho que lá atrás, quando ele por muito pouco, enfim, por razões que talvez não fosse o momento dele estar assumindo, mas eu diria que naquele momento o Márcio não é o Márcio que perdia uma eleição, perdia toda uma eleição, todo um bairro, todas as pessoas que confiam um voto na gente. Então, eu tenho certeza que meu colega também, lá representando a região do Tarumã e São Camilo, vai estar fazendo um grande trabalho e terá sempre o apoio do colega nesse sentido. A população, desta vez, o eleitor, mostrou muito a força do voto regional. Eu quero destacar aqui também, no momento ocupando a cadeira da presidência, meu amigo Rogério, que Voturucaia deu um exemplo de união, de ter elegido o Rogério, que da outra vez você também foi bem, mas que naquele momento também a possibilidade de voto não deu. Então, eu acredito com isso que a gente começa já a viver um novo momento eleitoral. O Zé Dair, na Vila Rui Barbosa, Zé, o pessoal não lembrou de mim lá, lembrou de você, mas tudo bem, o caminho realmente é esse. Eu acho que as pessoas procurarem alguém próximo, que acredita que possa realmente fazer um bom trabalho, até pelo trabalho já desenvolvido. Então, acho que todos nós que chegamos aqui, não chegamos por acaso, chegamos realmente com a chancela da população. E nós temos essa grande responsabilidade, realmente, de, nesta casa, com o maior respeito, a gente está levando essas reivindicações, não é? E fazer com que o poder executivo, né, e levando essa contribuição para que o poder executivo possa fazer uma boa administração. E eu acho que a gente falar quando é pertinente, que as coisas não funcionam, o que não acontece, mas por que isso não ocorre. Já que eu entrei nessa palavra, eu quero aproveitar, e eu tenho certeza que eu tenho reforço aqui dos meus colegas da Zona Leste, é um pedido, né, que isso realmente vai estar chegando através de ofício para o prefeito Pedro Bigardi. A Avenida dos Imigrantes, o Tico já fez uma menção, a Avenida dos Imigrantes, neste exato momento, ela tem problema sério, não é só de buraco. E a gente propõe algumas mudanças já, o que pelo menos que seja feito um estudo imediato. Realmente, eu não sei se houve algum problema com a empreiteira, mas está paralisada as obras lá, pelo menos é o que eu tenho visto nos últimos dias. É claro que isso ocasiona outros problemas, né? Porque aí não tem sinalização, isso provoca acidente, uma série de coisas. E também não estou falando hoje da Avenida Imigrantes, até pelo ocorrido do domingo. Infelizmente, nós tivemos lá uma fatalidade e a pessoa que veio a falecer, ela é muito ligada à família de um dos meus assessores. Mas nós já vínhamos discutindo o problema da Avenida Imigrantes. Então, tem uma solução prática, momentânea, que a gente quer levar ao conhecimento do Executivo. A Avenida Imigrantes, que baixe a velocidade da avenida
para 60 por hora. Ela não comporta mais uma velocidade de 70 por hora. Nós temos apenas um radar fixo, e o radar móvel ele é sempre colocado no mesmo local. E isso todo mundo sabe, né? Sempre no mesmo local e no mesmo horário. Então, a gente pede algumas providências, que o radar móvel seja colocado em outros locais, principalmente nas proximidades do BOA, que é onde ocorreu o acidente. A gente vem também pedir que o retorno que acontece logo depois da saída do BOA seja eliminado. A Imigrantes tem muitos retornos. Isso traz congestionamento e perigo de acidente. O semáforo de pedestre que se encontra na Imigrantes, nas proximidades, ele é muito em frente ao supermercado. Então, está trazendo problema sério. As pessoas que saem do supermercado têm que parar por causa do trânsito, e o pedestre está correndo sério risco. Então, a gente pede que seja tomada providências imediatas na Avenida dos Imigrantes, com a mudança um pouco mais longe da passagem de pedestre, com a eliminação do retorno, enfim, que medidas ali sejam tomadas. E o meu discurso aqui foi para o Beleléu, eu acho, tinha tanta coisa aqui para estar falando, mas me colocar à disposição. Mas tem mais um item aí que eu não vou me preocupar muito, que é uma preocupação aqui de alguns colegas aí com um projeto. Eu acho que é legal isso, está tirando da gaveta aí até para dar uma limpada nisso aí. Realmente é uma dificuldade grande, a gente tem ideias, as ideias vão se construindo ao longo do tempo, mas o mais importante de nós todos e dessa casa, eu acho que fica no sentido de trabalhar nos nossos núcleos, não é? Onde a população que nos elegeu nos cobra a nossa presença e o nosso trabalho. Esse trabalho é fundamental do vereador. É esse, né? Muito mais. Já estamos encerrando, presidente. Então, para encerrar minhas palavras aqui, agradecer essa oportunidade, e tenho certeza que tudo aquilo que for um projeto que busca o bem comum, né? E que não prejudique, às vezes as minorias são prejudicadas, com alguns projetos terão sempre, com certeza, o meu aval. O meu muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e os companheiros aí do público que ainda nos acompanham. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado ao vereador Rafael Tanus. E com a palavra agora o vereador Paulo Malerba. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pessoalmente pela TV Câmara. Usar esse momento do grande expediente para expressar os cumprimentos pela posse da nova diretoria do Sindicato dos Bancários, que ocorre agora no dia 22 de fevereiro, sexta-feira. Cumprimentar na pessoa do presidente Douglas Yamagata toda a diretoria. Quero saudar também os gráficos, pelo dia do gráfico, no dia 7 de fevereiro, inclusive o Sindicato Local dos Gráficos, que vai fazer a sua comemoração no domingo, dia 24, e tem sido uma categoria, além de fundamental, para a circulação da imprensa, enfim, desde Gutenberg, tem se mostrado importante, e é uma categoria também bastante organizada, de luta, que tem buscado defender os direitos dos trabalhadores gráficos. Então, cumprimento aqui na pessoa do presidente Leandro Rodrigues, todos os trabalhadores gráficos de Jundiaí região. No dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores, ao qual tenho a honra de presidir na cidade de Jundiaí, comemorou 33 anos, né, um partido fundamental na democratização do nosso país, principalmente no momento de redemocratização dos anos 80, final da ditadura, consolidando importantes conquistas inseridas depois na Carta de 1988. Um partido que se destaca também pela inserção de segmentos sociais até então
excluídos da política nacional, como as mulheres, os negros, os operários, os trabalhadores de diversos segmentos, expressados depois na presidência do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro operário, o primeiro trabalhador, que não veio das camadas mais abastadas da sociedade brasileira e que presidiu o país por 2 vezes. Assim como a primeira mulher presidente da República, a Dilma Rousseff, tem sido mais uma vez simbólico dessa preocupação, dessa dimensão da política partidária do Partido dos Trabalhadores, de inserção das minorias na política institucional também, não apenas nas ruas, nas discussões políticas em datas importantes, em movimentos, no sindicalismo, mas também na política institucional, ocupando cargos de vereadores, senadores, governadores, enfim, senadora mulher, a primeira, Marta Suplicy, também no estado de São Paulo. Hoje, na nossa casa, temos apenas homens, e na eleição de outubro de 2012, a única mulher eleita, Marilena Negro, do Partido dos Trabalhadores também, algo que muito nos honra, é o Partido dos Trabalhadores, dar espaço para que as minorias, para que os trabalhadores tenham voz e vez na política nacional, e isso tem cada vez mais se aprofundado e se consolidado. E os 2 governos populares de Lula e o governo popular de Dilma têm sido muito importante para essas camadas, seja através da valorização dos trabalhadores, do salário mínimo, da Bolsa Família, que permitiu a ascensão social de milhões de brasileiros. Foram mais de 30 milhões de brasileiros tirados da pobreza extrema. O programa tem se aprimorado e agora os últimos miseráveis do Brasil devem ascender de classe social, deve ter uma melhoria nessa qualidade até 2014. Acreditamos que vamos extinguir a miséria absoluta do Brasil. Não porque os miseráveis estão eles sendo eliminados, mas a miséria está sendo eliminada através de programas muito bem-sucedidos. Hoje vivemos no país o pleno emprego, praticamente, 4%, 4,4% de taxa de desemprego, é algo substancial, é a melhor taxa que nós temos no mundo, o salário mínimo sendo valorizado em quase 100% acima da inflação, desde o primeiro governo de Lula, e todos os programas sociais como o ProUni, Minha Casa Minha Vida, têm garantido condições dignas para a população brasileira. Portanto, não é pouca coisa comemorar os 33 anos do Partido dos Trabalhadores, que tem tido repercussão importantíssima na sociedade brasileira. Quero aproveitar, senhor presidente... Permite uma parte? Pois não, Rafael. Para parabenizá-lo, né, além de presidente do Partido dos Trabalhadores, também líder aqui nessa casa do PT, né, e deixar um abraço de nós, do PCdoB, né, sucesso. O PT lidera um projeto nacional, né, que nós estamos desde o início também, né, apoiando esse projeto, porque entendemos que vocês, de fato, têm as lideranças que estão conduzindo o nosso país ao novo patamar de desenvolvimento, a nova atuação, né, na área social, que é fundamental para que as pessoas do nosso Brasil, em todos os cantos, possam sentir, de fato, o poder público à sua porta, né? Aquilo que está sendo feito, às vezes, muito longe pelos políticos, que está, de fato, intervindo de forma muito positiva na vida das pessoas. E também agradecer o empenho, ao apoio que vocês nos deram, né? Além de ter o nosso vice-prefeito, também fizeram um esforço de deslocar seus principais quadros aqui para Jundiaí, para ajudar nós a obtermos essa vitória, que com certeza foi do PCdoB, do PT, do PSD, do PPL e do PSL, que num primeiro momento já estavam conosco, e depois dos outros partidos que também nos apoiaram, hoje aos outros partidos, através dos seus vereadores, que também integram a nossa base. Então, dar os parabéns, e com certeza a liderança nacional que vocês têm tem levado o nosso país a um reconhecimento interno e externo daquilo que está sendo feito. Obrigado, vereador. E, de fato, é isso que nós temos visto no Brasil. O PT lidera um projeto, mas com uma grande base de partidos que nos apoiam, que nos ajudam, dentre os quais o PCdoB, à frente do Ministério dos Esportes, o ministro Aldo Rebelo,
e que tem prestado esse grande apoio. Em Jundiaí, quem lidera o projeto é o PCdoB, é o Pedro Bigardi. Inclusive, o slogan dos 33 anos do PT foi uma história construída estrela por estrela. E nós podemos lembrar de diversos quadros partidários aqui em Jundiaí que ajudaram nessa construção, desde o primeiro vereador do PT, Irazê Martinho, o primeiro presidente, Eugênio Ferrari, tivemos o Marcos Tresmonde, tivemos depois o Dito Pelego, que foi vereador, Mauro Menucchi, o Durval Orlato, a Marilena, o Carlos Kubitsa, enfim, tivemos diversos vereadores. Eu não gosto de ficar muito citando o nome, às vezes, porque Jundiaí, o PT foi muito bem servido de quadros, e às vezes pode cometer o esquecimento de algum nome. Mas lideranças que não ocuparam cargos institucionais e que foram fundamentais para a construção do partido. O Roberto Rodrigues, o professor Edilson Gracioli, não é? O Antônio Cortesani, enfim, diversos nomes. E Pedro Bigardi, por que não dizer, o Pedro Antônio Bigardi, atual prefeito de Jundiaí, no PCdoB desde 2007, foi um nome que muito ajudou a construção do PT e vice-versa. O PT muito ajudou na construção de Pedro Bigardi como figura política de destaque na cidade de Jundiaí, e hoje podemos falar de âmbito nacional, porque ele governa uma cidade nacionalmente importante, que é Jundiaí, e deu as suas contribuições, assim como o PT ajudou a construir também a força política de Pedro Bigardi. Muito nos orgulha fazer parte desse projeto que hoje governa Jundiaí. E era sobre isso justamente que eu falaria agora no terceiro ponto, que são esses 1 mês e meio, 45 dias, 45 não, já são 49 dias de governo, 45 nem dias eu costumo falar, estou brincando aqui com os amigos do PSDB, cujo número é 45. Nem no micro-ondas, viu? A gente sempre pula 44, 46, mas é uma brincadeira apenas. Nós respeitamos todas as forças políticas do município e todos que a governaram, respeitamos as autoridades de nossa cidade, no Executivo e no Legislativo. Esses 49 dias de governo de Pedro Bigardi, com apoio do PT, têm sido, creio eu, muito produtivos. 2 grandes eventos que eram fundamentais que dessem certo logo no início do governo de Pedro Bigardi e Durval Orlato foram bem-sucedidos. Um deles, a Festa da Uva, considerei que resgatou o aspecto popular da Festa da Uva, onde nós vimos famílias, vimos diversas pessoas presentes na festa. Eu não sou daqueles que ficam presos só numa festa, família, não, acho que a festa tem que ser para todas as idades, tem um momento da família estar junto, depois o momento do jovem e de todos, e isso a festa propiciou. Tivemos diversas atrações culturais, artísticas, musicais, e que foi muito bem recebida pela população de Jundiaí, pelos produtores rurais, e isso foi muito importante para a nossa cidade. Começar o governo, logo de cara tinha uma festa importante como a Festa da Uva, e conseguimos resgatar o aspecto popular dela. Uma segunda festa também popular era o Carnaval, não é? Que a população de Jundiaí tem uma tradição de comemorar através de blocos de rua ou mesmo das escolas de samba, e ambos eventos, tanto os blocos que saíram na rua contaram com o apoio da Prefeitura, quanto o desfile das escolas de samba na Avenida Luiz Latorre teve uma forte presença do poder público, que propiciou a organização e a segurança para que transcorresse tudo na maior tranquilidade. Isso foi verificado, então é mais um evento bem cumprido. O período das chuvas também nos preocupa bastante. Desde o início, o prefeito havia comentado da preocupação com o período de chuvas, tivemos problemas nos últimos períodos a esse respeito e deu tudo certo. Até o momento, pelo menos, ainda não se acabam, as águas de março é que fecham o verão, mas até o presente momento, nenhum problema. A Prefeitura tem investido nas áreas de maior perigo e evitado que qualquer transtorno maior ocorra com as populações. O anúncio da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no bairro do Novo Horizonte, muito nos deixa felizes, porque primeiro porque é uma proposta de campanha do projeto de governo que nós ajudamos a construir e que vai ser implementado. Então, sendo implementado a primeira UPA agora no ano de 2013, será um grande sinal para a cidade de Jundiaí de que a política de saúde vai avançar, e numa região que é muito carente de serviços públicos, que precisa ter uma presença maior, especialmente na área de saúde, que é a região do vetor oeste, especialmente aquele bem no fundo, lá onde fica o residencial Jundiaí, o Novo Horizonte. Então, isso é uma preocupação do governo que é muito importante e que vai
mudar a realidade daquela região. Não é a presença das ambulâncias que vão atender Medeiros, onde mora o vereador Rafael Purgato, Eloy Chaves, onde eu resido, Fazenda Grande, Almerinda Chaves, Residencial Jundiaí, Novo Horizonte, regiões que precisam realmente, estão longe do centro da cidade. O Residencial Jundiaí está a 20 quilômetros do centro de Jundiaí e precisa efetivamente do apoio do poder público. Uma UPA ali será de fundamental importância, então é mais uma razão para cumprimentarmos logo nesse início de governo esse anúncio. Por fim, com relação à manutenção da cidade, eu acredito que, encerrando, o tempo já deu, mas as palavras do Tico, por exemplo, aqui eu acho que não servem ainda a esse atual governo, tem feito um esforço tremendo para manter a manutenção da cidade, para fazer a manutenção da cidade, a despeito de contratos terem sido mal feitos. Por exemplo, o contrato com a atual empresa de limpeza urbana de Jundiaí não promove a varrição de muitos bairros, ou seja, fica lixo acumulado nas ruas, porque não tem no contrato firmado pelo governo anterior a varrição de ruas de muitos bairros, o dimensionamento não era feito de forma adequada, o acompanhamento. Então, são desafios que nós herdamos da gestão anterior, né, problemas de contrato, principalmente na questão dos serviços públicos, e que o governo Pedro Bigardi tem que dar conta nesse início para poder fazer uma licitação mais completa e de acordo com as características da cidade de Jundiaí. Portanto, temos tranquilidade de que pegamos a cidade com alguns problemas e que vamos resolver. Não vamos ficar olhando para o retrovisor, mas também não podemos cometer os equívocos de dizer que o problema é dessa atual gestão, quando, na verdade, são problemas herdados da gestão anterior e que esse governo tem feito grande esforço para resolver. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Paulo Malerba. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão. Com 8 vereadores presentes e 11 ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.